Compra mais horário nobre. Aumenta o tráfego pago no Instagram. Mais 5 carros de som. Precisa de mais 50 mil amanhã. Contrata outra equipe de mídia. Você chegou até aqui entendendo os cargos: vereador, prefeito, governador, deputados, Senado, STF, presidente. Você viu como cada peça se conecta, como cada nível limita o outro, como ninguém manda sozinho. Mas tem uma pergunta que ficou no ar. Uma pergunta que ninguém responde direito. Como essas pessoas chegam lá? Por que ninguém simplesmente aparece como vereador? Ninguém vira deputado do nada. Ninguém acorda presidente. Existe um caminho. E esse caminho passa por algo que você sempre ouviu, mas nunca parou para entender de verdade: partidos políticos. E no começo, parece só um detalhe, uma sigla, um nome, algo que aparece do lado do candidato. Mas não é, porque o partido não é só um detalhe, ele é a porta de entrada. E sem essa porta, você nem entra no jogo. Porque no Brasil, você não se candidata sozinho. Você precisa estar dentro de um partido. E isso muda tudo. Porque agora, antes mesmo de pensar em ganhar uma eleição, você precisa ser aceito, precisa ser escolhido, precisa ser aprovado. E isso acontece longe do público, longe das câmeras, longe da votação. Acontece dentro dos partidos. E é aí que o jogo começa de verdade. Porque o partido decide quem vai ter espaço, quem vai ter apoio, quem vai ter estrutura. E quem simplesmente não vai. E isso já cria um filtro invisível, mas extremamente poderoso. Porque antes da população escolher, o partido já escolheu quem pode ser escolhido. E isso muda completamente a forma como você vê a eleição. Porque não começa no voto, começa muito antes. E quanto mais você observa, mais isso fica claro. Candidatos não são todos iguais. Alguns têm mais tempo, mais visibilidade, mais apoio. E isso não é por acaso. Isso vem do partido, porque o partido organiza tudo: campanha, estratégia, alianças, distribuição de recursos. E isso influencia diretamente quem aparece mais e quem quase ninguém vê. E aí você começa a perceber algo mais profundo. Os partidos não funcionam isolados. Eles fazem acordos, coligações, apoios, trocas. E isso conecta tudo de novo. Porque agora, não é só um político. São vários, ligados, organizados, trabalhando juntos ou contra. E isso forma blocos, forças maiores, que vão muito além de uma pessoa. E isso explica muita coisa. Explica por que certos projetos passam, por que outros travam, por que decisões parecem seguir um padrão. Porque por trás existem grupos, e esses grupos têm interesse. E quanto mais você sobe, mais isso fica evidente. Deputados votam em conjunto, senadores se alinham, decisões são tomadas em bloco. E isso não é coincidência, é partido. E aí você percebe algo ainda mais importante. O partido não só coloca pessoas no poder, ele influencia como elas atuam, porque dentro dele existem regras, pressões, expectativas, e isso limita, direciona, molda decisões. Mas tem algo que sustenta tudo isso. Algo que transforma o partido em algo ainda mais forte: dinheiro. Porque partido não funciona no ar. Ele tem estrutura, tem sede, tem funcionários, tem campanhas, e isso custa muito. E para sustentar isso, existe algo chamado fundo partidário. Um dinheiro público que vai direto para os partidos, todo mês, sem depender de doação, sem depender de resultado, só pelo fato do partido existir. E mais do que isso, nas eleições existe também o fundo eleitoral, outro dinheiro público, para financiar campanhas. E existe também o tempo de TV e rádio gratuito, distribuído entre os partidos. E isso é poder. Porque quem tem mais, aparece mais, chega mais longe e se perpetua, mesmo depois da eleição. E isso muda tudo, porque agora você entende que o político não está sozinho nem quando ganha. Ele continua ligado, continua dependente, continua dentro de um sistema maior. E isso explica algo que parecia estranho. Por que às vezes políticos mudam de posição? Por que votam de formas inesperadas? Por que seguem decisões que não parecem individuais? Porque muitas vezes não são. São decisões coletivas, estratégicas, pensadas dentro do partido. E isso cria uma nova camada no sistema. Uma camada que você não vê, mas que está sempre ali, influenciando tudo. E quanto mais você pensa nisso, mais desconfortável fica. Porque isso significa que o voto não escolhe tudo. Ele escolhe entre opções que já foram filtradas antes. E isso não é necessariamente errado, mas muda completamente a percepção. Porque agora você entende que o sistema começa antes da eleição, muito antes, e continua depois dela. E isso conecta tudo de novo.
O vereador que você cobra veio de um partido. O prefeito que você acompanha veio de um partido. O governador, deputados, senadores, o presidente, todos passaram por isso. Todos. E isso cria algo maior, uma estrutura paralela, que não aparece tanto, mas está em todos os lugares. E isso te leva a uma percepção inevitável. O poder não começa no cargo, ele começa no acesso ao cargo. E quem controla esse acesso molda tudo que vem depois. E talvez essa seja uma das partes mais importantes de tudo que você viu até agora. Você não estava só entendendo quem decide. Você estava descobrindo quem permite que alguém chegue lá. E isso muda completamente o jogo, porque agora, antes de olhar para o topo, você começa a olhar para a base, para a origem, para quem escolhe quem vai jogar. E quando você percebe isso, tudo ganha um novo sentido. Porque agora você entende. Antes de existir poder, existe seleção. E essa seleção define tudo. E talvez seja exatamente aí que o jogo realmente começa. Não no voto, não na posse, não no discurso, mas no momento silencioso, em que alguém é escolhido para concorrer, e alguém não é. E essa escolha nunca é feita por você. Ela é feita antes, por pessoas que você não conhece, em reuniões que você nunca vai assistir. E quando você entende isso, percebe algo pesado. O jogo não começa quando você vota. Ele começa muito antes. Esse candidato a gente aprova. Esse aqui fora. Não é do nosso perfil. Esse a gente apoia na convenção. Esse nem chega ao registro. A urna só recebe os nomes que essa sala aprovou. Antes do voto tem outra votação.